Os Lanternas Verdes, a tropa de policiais espaciais munidos com anéis energéticos cuja energia vem da força de vontade do usuário. Mas o maior de todos, sem dúvida alguma, é Hal Jordan, o maior dos Lanternas Verdes. Então chega mais e bora pegar essa HQ na minha biblioteca. Meu nome é Davi e sejam bem-vindos ao Lobo Azul HQs, o canal de um fã da DC para todos os fãs da DC. E o que eu mais gosto nas histórias dos Lanternas é que, além da temática espacial, de batalhas, naves, culturas alienígenas, também é um núcleo da DC que lida muito com o aspecto emocional dos personagens, de cada membro da tropa e de como eles lidam com isso. Inclusive hoje eu tenho uma mensagem muito importante para mostrar para vocês aqui sobre força de vontade e sobre como o medo às vezes nos impede de alcançar todos os nossos sonhos e nossos objetivos na vida. Então vamos falar aqui sobre alguns dos membros principais da tropa e parte da mitologia dos Lanternas Verdes. Hal Jordan, o homem sem medo. No começo, ele era apenas um garoto, filho de um grande piloto de avião. Ele tinha o pai dele como ídolo, era simplesmente o herói de Hal. Ele matava a aula todos os dias que o pai ia voar, ia direto para a companhia Ferris, onde seu pai trabalhava pilotando. Até que aconteceu. O dia que o avião de seu pai deu defeito nas peças do motor e explodiu na frente de todos. Explodiu na frente de Hal e na frente da filha do dono da empresa. Hal tinha um irmão mais velho e uma mãe também. Ela proibia Hal de ser piloto de avião à medida que crescia, mas ele não ligava. Hal continuava seguindo seus sonhos e mesmo com todos contra ele, sua força de vontade nunca o impediu de seguir suas ambições. Então ele foi trabalhar na mesma companhia de seu pai, que hoje a dona era Carol Ferris, a filha do antigo dono. Sim, a mesma Carol que estava com Hal quando o pai dele faleceu. Então, em um dos seus testes de pilotagem, foi o dia em que ele presenciou um acidente perto das planícies rochosas e lá descobriu um alienígena morrendo em uma nave. Esse era Abin-Sur, um Lanterna Verde. O Anel selecionou Hal como alguém capaz de superar grande medo, alguém cuja força de vontade era imensa. Nascia ali então um novo Lanterna Verde na tropa. O Sim hoje mostrou o seu valor. Quero que todos retornem a Oa agora. Nós só temos uma chance, uma única chance. Tropa dos Lanternas Verdes. O Exército Esmeralda. E sim, eu disse na tropa, porque não demorou muito pro Hal conhecer seus colegas, visto que o próprio Anel levou Jordan pra Oa, o planeta sede dos Lanternas Verdes. Lá ele conhece os Guardiões, uma raça de cabeçudinhos azuis que Hal já faz questão de contrariar e bater boca com eles. Não dura muito, eles já o jogam pro campo de treinamento onde Hal conhece Kilowog. Kilowog é aquele que treina os Lanternas. É de lei que todo recruta tem que passar por ele em algum momento. E o grandão é conhecido por não pegar leve no treinamento, mas também tem um coração enorme. Nunca baixe a guarda, Pusa. Bem-vindo ao primeiro dia de aula. Ou, como eu gosto de chamar, o pior dia da sua vida inútil. Quer ser um lanterna? Tem que se entregar à tropa! E é bastante comum um recruta ter auxílio de outro lanterna em suas primeiras missões. É aí que Sinestro se oferece para ser o mentor de Hal. Sinestro até então era considerado o maior dos Lanternas Verdes. Extremamente metódico, chato e um pouco autoritário. Sim, eu falei um pouco porque era essa a impressão inicial que o Hal tinha dele, mas enfim. A relação de Sinestro com Hal é interessante. Sinestro era amigo pessoal de Abin-Sur, e foi Sinestro que treinou Hal em suas primeiras missões. É como se lá no fundo, Sinestro enxergasse Hal como uma extensão de seu falecido amigo. Quando eu soube que o Anel de Abin-Sur tinha escolhido você, disse que havia um erro. Continuo com a mesma opinião. Você fede a medo, Hal Jordan. Abin-Sur foi um grande guerreiro. Meu mentor. Meu amigo. Você
Insulta a memória dele usando esse anel. E foi aí que Hal Jordan entendeu o que era ser um Lanterna Verde. E que finalmente poderia voar como seu pai fazia. Sem medo. Só é uma pena essa relação de amigo/mentor ter durado tão pouco, já que, bom, digamos que quando Hal visitou Korugar com Sinestro, ele viu o que Sinestro fazia com seu povo. Era uma ditadura. Ele prendia opositores, reprimia movimentos contrários a ele, da mesma forma que tomou as forças paramilitares de Korugar para si. A lei e ordem que Sinestro tanto se gabava que tinha estabelecido em Korugar era uma ferrenha ditadura. Depois disso, os Guardiões ficaram sabendo e imediatamente tiraram o anel de Sinestro e o prenderam por abuso de poder, sendo uma desonra para os Lanternas Verdes. Dessa forma, então, o planeta Korugar entra em uma guerra civil e Sinestro é preso nas celas de antimatéria. O medo e a força de vontade. Então perceba que todo o aspecto simbólico por trás disso é a ideia de que a única fraqueza de um Lanterna Verde é o medo. O medo representando a cor amarela e a força de vontade, a cor verde. Inclusive, presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? Isso aqui é sério, não é uma conversa de youtuber pra, sei lá, inscrito. Isso aqui é um conselho de amigo, de verdade. Porque tudo que você fizer na sua vida, todo sonho, vontade e ambição, você vai se deparar com o medo. O medo de errar, o medo de falhar, o medo de não ser suficiente. Isso é normal. Todo mundo sente esse tipo de coisa alguma vez na vida. Mas isso não define você. O que define você é se você vai ter força de vontade para superar essas inseguranças e seguir em frente mesmo assim. Ouviu? É importante essa parte. É sério. E ao longo da história, a gente se depara com outros personagens da tropa dos Lanternas Verdes. E o bom é que cada um tem o seu desenvolvimento, suas nuances, sua história, onde alguns morrem, outros são traídos, tudo isso envolvendo temática de batalha espacial, galáxia, tropas estelares, etc. E o mais interessante é que se você reparar bem, você vai perceber que cada um dos Lanternas tem um modo diferente de usar o anel. E eu vou explicar isso. Dentre eles, o Guy Gardner é o segundo humano a ser escolhido para ser o Lanterna. O cara era ex-professor de educação física e sinceramente faz o Hal Jordan parecer um anjo perto dele. Desbocado, agressivo, debochado. Parece que não leva as coisas a sério, mas na real ele é bem inseguro e fica tentando compensar isso o tempo todo. O próprio Guy já teve um relacionamento com a Gelo, outra personagem da DC. Mas ele, como sempre, já fez questão de cagar o namoro deles completamente. E pode reparar que toda vez que ele usa o anel, é como um hidrante vazando. Faíscas sempre voam. Mesmo quando ele tá só parado, ele libera energia o tempo todo com a sua atitude. Aí, dá licença. Quem te perguntou, porra, quem foi que pediu a sua opinião? Ai, você é meu fã! Você é meu fã! Você não é um admirador qualquer, você é um fã de carteirinha. Outra figura ilustre é John Stewart. Ele foi ex-militar e também trabalhou como engenheiro civil. O cara é estoico, bastante sério e metódico, visto que o Stewart teve que aprender humildade na base da força, já que ele carrega um peso enorme nas suas costas. Um marco do personagem foi no arco Liga da Justiça Odisseia Cósmica, onde o Stewart foi arrogante na hora de realizar sua missão e por causa dele um planeta inteiro foi dizimado. O Caçador de Marte presencia isso. Sim, por conta de John Stewart, houve um genocídio nesse arco. Isso é um peso na vida dele até hoje. Então sim, toda vez que citarem o planeta Shang-Chi, é sobre isso que o John fez. E fica aqui um dos quadros mais pesados dessa HQ, quando o John Stewart está prestes a tirar a própria vida devido ao peso dos erros que cometeu. Então o Caçador de Marte também presencia ele desistindo de fazer isso, e enfim seguindo em frente. E vocês já repararam que os construtos que o John faz com o anel são feitos de dentro para fora? Se você olhar de perto, você pode ver cada porca e parafuso que o faz funcionar. Ele, por ser engenheiro civil, é bastante atento nesses detalhes, inclusive.
Ah, essa não. Então, você acha que destruir Oa é bom? Nem você pode enfrentar a tropa dos Lanternas Verde. E vocês estão percebendo que esse lance de anel tem muito a ver com a personalidade do Lanterna, né não? Pois bem, Kyle Rayner era um jovem desenhista de quadrinhos que foi chamado para ser um Lanterna bem no momento em que a tropa estava passando por uma crise com o ataque do Parallax e tudo mais. A mãe dele faleceu quando ele era criança e, como se não bastasse, a namorada dele foi assassinada de maneira horrível pouco tempo depois dele ter recebido o anel. O Kyle é o mais sensível dos lanternas humanos, tendo a sensibilidade de um artista para lidar com as pessoas e a criatividade de um desenhista em diversas situações. Ele teve um breve relacionamento alguns anos depois com a Soranik Natu, que é uma personagem que eu também gosto bastante. Ela era uma médica antes de se tornar lanterna, inclusive. Os construtos do Kyle são muito criativos, cheios de referência à cultura pop, videogames, quadrinhos, animes, justamente por ele ser um desenhista. Ele literalmente desenha na cabeça dele os construtos que ele faz. Estão vivos. Não podemos dizer o mesmo de Oa. Qual é o plano? Vamos usar toda a energia que resta em nossos anéis e atingir o androide em cheio. Eu acho que um tiro desses pode destruir metade do planeta. Meio planeta é melhor que nenhum. Inclusive tem a Jéssica Cruz, essa que aparece lá pra frente na história. É uma garota que teve um trauma muito grande no passado. Um trauma na vida dela de uma noite em que ela estava saindo com os amigos para acampar e um grupo de assaltantes fez eles de refém e mataram os amigos na frente dela. Ela fugiu e sobreviveu, mas ficou com esse trauma para sempre. A Jéssica adquiriu ansiedade e síndrome do pânico e mesmo assim o anel escolheu ela. Ela fugiu e sobreviveu, mas ela ficou com esse trauma para sempre. Jéssica adquiriu ansiedade e síndrome do pânico, mas mesmo assim o anel escolheu ela. E você deve estar se perguntando como é possível uma lanterna verde com síndrome do pânico, né? Pois é, esse é o arco central da personagem. Ela aprendendo a lidar com isso e superar isso. Inclusive, eu acho esse conceito muito bom. A Jéssica no começo não fazia constructos porque a ansiedade dela bloqueava a sua força de vontade. Então ela só conseguia voar e soltar rajadas simples de energia. E aos poucos, com a ajuda do Kilowog e de outros lanternas, a Jéssica vai aos poucos lidando melhor com o seu trauma. Tanto que depois disso ela passa a fazer uma espécie de pintura de luz no próprio rosto com o poder do anel. E eu acho isso muito legal, inclusive. É uma luta. Só pra eu sair do meu apartamento. Eu já falei pra vocês. Isso tudo é um grande engano. A sua experiência foi um trauma terrível. Vai levar tempo pra passar. Vamos falar desse trabalho novo. Parece que ele está aumentando a sua ansiedade. Eu não escolhi. Ele que me escolheu. Falando nisso, é o meu trabalho. E vale aqui citar rapidamente o Kilowog, que é pai de família, brutamontes, mas com um coração enorme. O Kilowog trabalha com força bruta no anel. O anel dele é o único que emite som, parece um canhão explodindo. Mas sabe, nem tudo são flores. Principalmente quando envolve o assunto Sinestro. A queda de Sinestro, o Lanterna renegado. Medo. É só nisso que o Sinestro conseguiu se apoiar em todo o tempo que ficou preso, após os Guardiões o julgarem nas prisões de antimatéria. Todos os dias, Sinestro lembrava da vingança que prometeu contra os Guardiões, contra os Lanternas Verdes, contra tudo e todos que o renegaram. E do ódio, do rancor, do autoritarismo através de seu suor e sangue, Sinestro conseguiu forjar um anel. A vontade de levar medo ao universo rompeu o espectro emocional. O primeiro Anel Amarelo. Sinestro fugiu de seu aprisionamento. Ele voltou para Korugar e tomou o planeta de novo, agora erradicando seus opositores. 100 prisioneiros. Instalações foram construídas, mais anéis foram forjados. Um exército se criava. Ao longo de toda a galáxia, eram recrutados aqueles que causavam grande medo. Psicopatas, assassinos dos mais cruéis,
Todos aqueles que têm o poder de causar medo são recrutados para a tropa dos Lanternas Amarelos, porque só o autoritarismo reprime a força de vontade. E a ordem se espalhará pelo universo através da tropa Sinestro. A ordem virá. E virá através do medo. Mas o medo não alcança aqueles que não o sentem, não é mesmo? Não é bem assim. Porque a verdade é que todos os Lanternas Verdes têm medo. Em algum momento de suas vidas, passaram por inseguranças, por dores, por traumas e perdas. Cada anel nos dedos de cada lanterna possui uma história para contar e um laço a proteger. Porque seu lanterna nunca foi sobre não ter medo, mas sim superar o medo, sentir o que te aflige e ter a força de vontade para seguir em frente mesmo assim. Porque se não for você a dar esse passo, ninguém mais vai. Isso é ser um Lanterna Verde. E pensar que esse aspecto da relação do Hall com o Sinestro acabaria dessa forma, não é mesmo? Mas é por isso que até hoje eu fico arrepiado quando eu lembro do final da fase do Geoff Johns, que sem dúvida alguma é o final definitivo dos Lanternas Verdes. Aquela frase que o Sinestro fala pro Hal Jordan no final, quem leu sabe. Sabe qual é a maior tragédia de tudo isso, Hal? Nós sempre seremos amigos. Olha, dado o contexto da cena, é impossível não se arrepiar. Sério. E além da tropa amarela representando o medo, ainda existem várias outras tropas do espectro emocional pela galáxia. Por exemplo, existem os Lanternas Azuis, que são guiados pela esperança, a tropa das Safiras Estrelas, que são anéis violetas e é uma tropa composta só de mulheres, guiadas pelo amor. E aliás, lembra da Carol Ferris, a garota que conhecia o Hal Jordan desde criança e quando adulta herdou a empresa do pai? Pois é, ela foi escolhida para ser uma Safira Estrela também. E ela e o Hal formam um dos melhores casais da DC ao meu ver. Carol Ferris e Hal Jordan. Tem também os Lanternas Vermelhos, guiados pela raiva. O Lanterna Laranja, que é apenas um único membro, que é o alienígena Lart Fleeze. E o Anel Laranja é o Anel da Ganância. Então a tropa concentra todo o poder em um membro só. E até mesmo a tropa Índigo, que se guia pela compaixão, normalmente na forma de melancolia e tristeza. Pois é, esse é o espectro emocional. Fora também que existe um anel branco representando a vida e o anel negro representando a morte. Esses dois lados do espectro emocional ganharam bastante destaque aqui na saga A Noite Mais Densa. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso falar mais das outras tropas também. A mitologia dos Lanternas Verdes é muito rica. E eu recomendo para qualquer um que ame histórias de guerra espacial, alienígenas, naves, espaço e um baita subtexto em relação às emoções e construção de personagens. Mas não precisa passar vontade aí não. Eu tô pretendendo fazer um baita vídeo mostrando a minha coleção com a cronologia completa dos Lanternas, até pra ajudar você que tá querendo aí ler. Então já se inscreve no canal pra não perder quando eu postar esse vídeo, né não? E por enquanto eu vou colocar o guia completo pra conhecer mais sobre o universo e a mitologia dos Lanternas Verdes aqui na descrição. Igual eu fiz na análise emocional do Superman, do Batman e na da Mulher Maravilha aqui no canal. E nunca se esqueçam, o juramento que todo fã de quadrinhos tem que saber. Você tem que saber. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Pois todo aquele que venera o mal há de penar, quando o poder do Lanterna Verde enfrentar.